Fala galera do YouTube, beleza? Tudo certo com vocês estão hoje no nosso canal, né? Hoje eu vou trazer ali, né, a minha análise, né, e decisão sobre a Wall Super Taper, né? Tá pegando vídeo pra vocês aí, a Wall Super Taper, né? Essa máquina que eu comprei ela para começar o curso, né? Eu já tô usando ela razoavelmente bem, né? E eu já posso dizer o que eu acho dessa máquina e se ela vale a pena para quem está começando, né? Essa máquina, ela tem seus pontos positivos, né? E seus pontos negativos, né? Eu acho que assim, fica meio a meio, né? Mesma quantidade de ponto negativo que ela tem, é o mesmo a quantidade de ponto positivo que ela tem. Primeiro, começando pelo ponto positivo dela, é que na embalagem, né? Na embalagem dela, ela vem, deixa eu achar aqui, ela vem com os pentes de disfarce, né? O pente meio e 1,5, né? Além de vir do pente 1 ao 8, né? Na máquina. Como o nome diz, Super Taper, né? Ela é uma lâmina, uma máquina com uma lâmina tipo taper ou standard, né? Graduação de 1 milímetro até 3 milímetros, né? 1 milímetro fechado, 3 milímetros abertos, né? Ela não tem... Pra fazer fade, cara, essa máquina não é ideal, né, cara? Porque tu vai trabalhar tempo com ela e vai acontecer igual aconteceu na última aula que eu fui fazer o primeiro degradê com essa máquina, e aí entra os dois pontos negativos dela, né? Que é o fato dela esquentar excessivamente, né? E não fazia muito tempo que ela tava ligada, tá? E o peso dela, cara. Essa máquina aqui, ela tem 450 gramas. Só a máquina. Se colocar o cabo junto, dá meio quilo praticamente, né? E por que ela é pesada assim? Conta disso aqui. Isso aqui é um motor linear, motor solenoide ou motor eletromagnético para quem queira, né? Ele funciona como ímã, né? Quando a corrente elétrica, né, corrente alternada, ela liga, né? Esse braço aqui ele vibra, né? Fazendo a lâmina vibrar aqui na frente, né? E com isso... Opa, perdão. Soltou fora aqui. Deixa eu voltar aqui onde é que eu tava, né? E com isso, esse tipo de máquina... O ruim da máquina com fio, né? Opa, deixa eu ver se eu foco aqui isso aqui. Acho que tá ruim pra focar, né, cara? Tá ruim pra focar. Tá ruim pra focar. Mas assim, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Bom, voltei aqui agora, né? Esse primeiro dente aqui, da lâmina móvel, né? Da tesoura móvel, ela tem que estar alinhada com o segundo dente da lâmina de proteção, né? Ela... Ela tem esse mecanismo de funcionamento, né? A máquina com filtro não precisa fazer essa... Sem filtro não precisa fazer essa linhagem aqui, né? Que ela já vem... O motor é motor giratório, né? Aqui é medido em SPM, socos por minuto ou golpes por minuto, né? E já em máquina sem fio é RPM mesmo, né? Essa máquina, a título de curiosidade, ela dá 7.200 SPM, né? E por que ela dá essa quantidade toda? Por conta da força da energia elétrica, né? E da frequência, né? Essa máquina, o barulho dela tu escuta a frequência da rede, né? 60 Hz. Ela vai dar o som da frequência elétrica da rede da tomada. Uma máquina dessa daqui em 50 Hz, ela vai dar o som de 50 Hz, né? E ela, fazendo a conta, né? 60, né? 7.200 dividido por 60 dá 120, né? 120 vezes.
Só que 120 vezes é a quantidade de vezes que ela faz assim, né? Porque se for a quantidade de vezes que ela só vai para a esquerda ou para a direita, dá 60, né? Então 60 vezes 60 vai dar 3.600, né? Não, tem que ver. 60 vezes 120 vai dar 7.200, né? Então metade disso daí, 3.600, é a quantidade de vezes que ela vai para a esquerda e outra vai para a direita, né? E sobre o tipo de motor dessa máquina, né, o tipo de bobina que a UOL usa, né, que originalmente, né, a Super Taper ela até então sempre vinha em V5000, né, cara. V3000, V5000 e V9000 não quer dizer a quantidade de vezes que a lâmina vai para um lado para o outro, quer dizer a força magnética da bobina, né. Essa daqui é a V9000, cara, a Super Taper ela é original, tá? Ela veio com V9000. É muito bom, cara. É bom, só que também tem o seu lado negativo, né? Porque ela vai esquentar mais ainda, cara. Não é nem motor shunt isso aqui. A Super Taper original, ela vem, até então, né? Há uns 10 anos atrás, ela vinha com motor V5000 e motor shunt, né? Então, era, segundo o que a OL prometia, era um motor que ia trabalhar o dia todo, que ela não ia aquecer tanto, né? Já essa daqui é o contrário, né? Ela esquenta, né? Ela esquenta com já uns 10 minutos, já consegue ver ela aquecer, né? E com isso, já pelo fato dela vibrar, ela dá uma vibração forte, tu pega nela, tu sente que ela tem força, né? Tu sente que a vibração dela é de força, que ela tem torque, né? Ela, a vibração aliada já começa a esquentar, tu começa a perceber o aquecimento pela vibração já que ela tem, né? E falando do segundo ponto negativo, que é o peso, né? Terceiro ponto negativo é pelo fato do cabo, né? Eu consegui contornar um pouco essa situação ali do cabo usando uma extensão, né? Só que normalmente no curso meu, cara, lá tem um povo que usa uma máquina pior que essa aqui, máquina doméstica, cara, que é uma coisa que eu não recomendo, cara. Ela é fraca, fraquíssima demais e esquenta, cara, esquenta até mais que essa daqui. E, cara, agora sobre ponto positivo, cara, que pelo fato que é wall, né, cara, wall é wall, né? Mas o ponto positivo, cara, que eu vou dizer, os pontos positivos que eu vou dizer sobre essa máquina é o seguinte, cara. Isso daqui, cara, eu considero como um trator Valmet traçado 4x4, cara. Isso aqui sobe, mesma coisa que o trator, cara, traçado, tem um torque fortíssimo. Passou uma vez no cabelo, não precisa. Passou num ponto, não precisa passar de novo. A não ser que tu fizer um degradê, né? Que aí tu tem que acertar, né? Mas sim, pra tu fazer um corte social, que é a máquina do lado e tesoura em cima, essa daqui tu passa a máquina rapidinho do lado. Até pra raspar, eu me impressionei, né? Fui fazer uma ação social e eu usei essa máquina normalmente pra raspar, né? Que tu passa pela cabeça toda, né? Então é só máquina. E me surpreendeu que ela não engasgou, cara, né? É detalhe que eu sempre faço asepsia quando depois da aula, né? E eu lubrifico a lâmina dela, né? Faço lubrificação. E assim, ela... O pessoal pega a máquina assim desse jeito, né? Fica pegando com pulso assim, né? Tu só vai ter o movimento do pulso, né? Eu costumo trabalhar com ela dessa forma assim, ó. Segurar dessa forma e trabalhar, fazer movimento em C, né? Fazer esse movimento com a máquina, né? O que eu posso dizer mais? Outro detalhe sobre essa máquina é o seguinte, né? Toda vez, como eu uso aqui em casa, uso em ação social, uso na escola essa máquina, tu vai ter que mexer nesse parafuso cada vez que tu for ligar ela em uma tomada diferente, né? Que assim, eu moro em região minha 220, o estado de Santa Catarina é 220 a voltagem da tomada, né? Só que nós estamos falando de rede elétrica, né, cara? E tem oscilação na rede, né?
Não é precisamente 220 que vai ser na tomada, né? Raras as vezes, né? Aqui na minha casa, por exemplo, aqui é 226 aqui, né? E oscila a energia aqui em casa, oscila, né? Então, esse tipo de máquina eu usar aqui é sinônimo de que ela vai oscilar bastante, né? Ela oscila, né? Quando ela perde a voltagem, tu sente ela dar um trancozinho, ela não chega a dar aquela batida quando ela liga, né? Mas ela dá um tranco nela assim, né? Eu percebi já isso nela. É... E eu acho que é isso, né, cara, que eu tinha que falar sobre essa Super Tape, né, cara? A máquina mais vendida da UOL em mais de 50 anos, conforme tá no site dela, né? Agora, opinião final, cara. Vale a pena para começar o curso? Então, se tu comprar essa máquina pra tu, que tu sabe que tu sabendo do que ela tem, que ela é pesada e que ela vai esquentar mesmo assim, tu vai ficar usando ela, beleza, né? Que é uma máquina forte e excelente, né? Agora, se tu for como eu, que vai agora comprar uma sem fio, né? Para ter mais facilidade, mobilidade e tudo mais, aí essa máquina eu recomendaria para certos trabalhos, como por exemplo, cortar cabelo bem grosso, cara. Bem grosso mesmo, que essa máquina ela corta brincando, né? Cabelo bem grosso mesmo, né? É... E assim, cara, pra quem tá iniciando, beleza. Agora, quando tu pega certa experiência, eu já não recomendo tanto essa máquina ali por conta do peso, né? O cabo dela, eu pensei que fosse 3 metros, mas é quase 2 metros e 30 o cabo dela, mais ou menos, né? Então tem que usar uma extensão, né? E esse é o detalhe da máquina que eu tinha que falar, né? Então é isso aí, pessoal. Um abraço pra vocês ali. Valeu.